Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui, então, o nono Energy Advisor Day. Hoje a gente, de uma forma um pouco diferente aqui, estamos fazendo a live aqui no escritório, trouxemos aqui toda a estrutura do nosso querido Ricardo aí. Estamos aqui presencialmente com o ilustríssimo professor Marangon, com a nossa querida Beatriz. E a ideia aqui hoje é a gente falar um pouco sobre o que foi a missão do Texas e também a gente lançar o que a gente está pensando aqui do que vai ser a missão Europa, né? Que a gente acredita que vai ser algo muito bacana e que vai ser nessa mesma linha do que a gente está fazendo, fez na missão do Texas, que é poder juntar esse monte de informação e tentar imaginar as possibilidades que a gente pode fazer aqui no Brasil desde agora, né? Desde agora e se preparar para o futuro também. Então, professor, boa noite. Bia, boa noite. Eu acho que tinha mais algumas pessoas que iriam entrar, salvo algum engano. Eu acho que temos também o Maurício, né? Estou aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, João? Tudo bem, turma? Prazer imenso estar aqui com vocês. Tudo bem, João? Tudo bem, turma? Tudo ótimo. Estamos aqui Estamos no formato novo aqui, formato... Vamos ver o que vai dar nesse novo formato. Acho que também tem a Priscila, né? Boa noite, tudo bem? Agora chegou o som aqui. Aqui deu um delay. A gente está aprendendo aqui. E também temos o Vinícius, né? O Vinícius também está aqui com a gente. Muito distante, Coisa boa. Opa! Oi, pessoal. Boa tarde. Prazer falar com todos. Olá, Vinícius, tudo bom? O Vinícius, que, enfim, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, ele, no Texas, ele convidou o Maurício para ir na casa dele comer uma pizza e o Maurício chegou com um ônibus cheio de gente lá na casa dele. Depois daquele dia, é a primeira vez que eu estou falando com o Felipe hoje, então... Mas foi muito bom. Com o Felipe, com o Vinícius. Bom, João, obrigado aí pelo convite aí para participar aí desse nono Energy Advisor Day. Também por ter me convidado para participar dessa missão no Texas e num momento oportuno, né? Porque a gente está numa tremenda transição energética, isso no mundo todo, e o Brasil também está sofrendo essas mudanças que vêm lá de fora, né? As tecnologias chegando aí muito rápido, e num momento em que o setor elétrico brasileiro está ainda, vamos dizer, a passo de tartaruga aí em relação ao que está acontecendo lá fora. Então, essa visita foi importante. A gente está vendo aí também, com esse tipo de problema que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, o governo está preocupado, né? Então está lançando aí várias consultas públicas, várias ideias, né, com relação à modernização do setor elétrico brasileiro, e isso motivou a gente a olhar um pouco lá fora, trazer essas experiências e ajudar aqui o Brasil com esses ensinamentos e prospecções aí que a gente viu lá, de trazer isso para o Brasil. Tá? Eu aproveitei, a gente fez aqui uma apresentação sucinta. É claro que a complexidade do tema é muito grande. Tá? A gente vê aí o setor elétrico é muito complexo. As pessoas estão entrando hoje no setor elétrico que de uns 6, 7 anos para cá, depois da resolução da 482, né? Isso se concretizou em 2015 e intensificou 2018. A gente vê um número de muita gente falando de energia, falando de descarbonização, falando de uma série de assuntos aí relevantes que não passavam, né,
pelo dia a dia da população. Então é complexo, porque o setor não é tão simples. Dominar a energia elétrica, dominar o elétron, não é tão simples, né? Mas estou vendo que o pessoal está muito interessado e está querendo usar a energia, vender energia, ter vários produtos diferentes. E aí a gente pode olhar um pouquinho do que está acontecendo lá fora. Pode passar aí a próxima. Tem um delay, né? Bom, o que a gente olha aí? O que eu dividi aqui o assunto rapidinho, para a gente não ter uma primeira interação. Primeiro, quando surgiu a ideia, e o mercado brasileiro tem semelhança com o mercado texano, o transporte de energia, como é que se diferencia, né? E o mercado varejista, que se fala muito hoje, né, que a gente lá para 2025 estaria tudo liberado, né, qualquer agente poderia negociar o seu fornecedor de energia, né? Como é que está isso? Lá fora já existe isso e quais são os resultados? Tá? E uma conclusão. Como é que surgiu a ideia? Como é que surgiu a ideia? Primeiro, pela própria transformação que a gente está passando hoje, né? A gente já vê uma mudança drástica aí com relação à descarbonização, digitalização, e isso está trazendo também uma democratização, né, da energia, e isso está trazendo as grandes ideias que a gente viu lá no Texas. E o Energy Advisor, qual é a ideia dele? Ele é um elemento para lidar com essa complexidade. Então, a gente traz aqui as informações para vocês lidarem com essa complexidade que a gente está vendo. Buscar as experiências lá fora, né? Missões realizadas no Texas anteriormente foram feitas e a gente recebeu algum feedback, então a gente foi com uma bagagem maior para poder aproveitar isso lá. E a parceria aí com a RZK, a Startse e a Cham. Então foi muito interessante essa conjugação. O João depois pode comentar melhor essa aproximação e o Maurício está aqui para confirmar o que eu estou falando. Tá? O outro ponto é o seguinte, vamos lá. O mercado texano tem semelhança com o mercado brasileiro? Tá? Pode passar aí a apresentação. Pode passar a outra também. Tá? E aí a gente vê o seguinte. Pode passar. A gente olha o seguinte. O mercado texano já é varejista desde 2002. Tá? Enquanto o Brasil agora é que está começando a entrar. A gente hoje está com 1,5 mega, que qualquer um pode comprar. Então, a gente já vê aqui em 2024 essa evolução. Porém, nós estamos praticamente, aí foi 2002 lá no Texas, estamos com quase 22 anos de atraso. Tá? Então, a gente foi ver lá o que aconteceu ao longo desse tempo. E aí é importante que a gente traz essas informações. A formação de preço no Texas é de 15 em 15 minutos, tem um preço de energia. Tá? Aqui, recentemente, a gente passou para preço horário. Tá? Só que lá, além de ser 15 minutos, você ainda tem um preço que é locacional, regional. Aqui ainda a gente tem um preço regional, mas regiões muito maiores do que lá no Texas. Tá? Eles têm um mercado diário de um dia anterior, que é o mercado Day Ahead, tá? Day Ahead Market. Tá? E tem o mercado de curtíssimo prazo, que é o Real Time Market. Tá? Então, os preços são formados através desse mercado, que é uma oferta e demanda ali online. No caso brasileiro, a gente tem a formação de preço, que é o nosso PLD, através do conjunto de programas Wave, Decomp e Decem. Tá? Uma outra coisa interessante é que todos os preços lá são de energia.
E aí, como ele tem essa aproximação de ser um espaço de tempo muito pequeno, a gente não precisa, eles não precisam do mercado de capacidade. Coisa que a gente está muito preocupado hoje com os leilões de capacidade, que até o governo ficou de fazer uma proposta aí, já deve estar saindo semana que vem essa chamada do leilão de capacidade, deve fazer proposta lá para início do ano que vem. Tá? Outra coisa importante é o mercado de serviços ancilares, que já existe lá, então o mercado de regulação, o mercado de reserva de potência, que a gente aqui não tem. Então tudo aqui é feito de forma centralizada. E no transporte, como é que fica? O transporte lá, por ter esses preços diferenciados por barramento, né, por região e por barramento, você tem a sinalização através da energia dos efeitos da transmissão. E com isso, a gente consegue definir aonde precisa de expansão de transmissão. E aí todos os agentes, qualquer agente pode solicitar e existe um comitê que avalia essas necessidades. E é claro, nós temos a necessidade aí, eles têm lá a necessidade por economia, porque quando você tem restrição de transmissão, você tem preços de barramento muito diferentes. Então, por economia, por economicidade, você imputa lá uma nova linha de transmissão, e isso o ERCOT analisa, o ERCOT é o nosso ONS aqui no Brasil, e o PUCT, que é a nossa ANEEL aqui. Tá? Então, eles trabalham nisso para verificar a viabilidade, mas a decisão final é dentro de um comitê onde participam todos os agentes. Tá? Existe uma outra vertente também, que é a expansão da transmissão por confiabilidade. Mas isso, quem dá esse sinal é o operador, é o próprio ERCOT. Tá? E aí existem lá, na distribuição, as empresas de transmissão e distribuição, similar ao que existe aqui, tá? Onde elas disponibilizam os ativos e o ERCOT opera. Tá? A tarifa de transmissão é uma tarifa post-stage stamp, ou seja, todo mundo paga a mesma coisa, porque você já tem um diferencial forte na energia. E os varejistas, como é que são lá? Esse talvez foi a grande sacada que a gente viu lá, né? É muita empresa, os REPs que eles chamam, né? Que são pequenas empresas varejistas que vão junto aos clientes, fazem gestão da energia, e aí é residencial, comercial, industrial, já está muito forte no residencial, e eles fazem essa gestão da energia e fazem a conexão desse consumidor residencial com o grid. Né? E o que ele tem lá dentro do residencial? Ele faz uma casa inteligente, ou seja, ele consegue definir a utilização dos termostatos, que basicamente controlam a refrigeração e a climatização, vamos colocar aqui o exemplo da residência, tá? E, eventualmente, se o consumidor lá tem bateria, eles controlam a bateria, se tem um carro elétrico, controla o carro elétrico. Então, isso foi visto lá, foi bastante interessante, essa integração e democratização da energia que esse mercado propiciou e propicia lá para aquela região, para o Texas. Então, como conclusão, a gente viu que tem muita coisa para a gente avançar aqui. Tá? Nós temos um sistema muito centralizado, tá? E que isso pode estar dificultando a gente evoluir rapidamente para o atendimento aí dessa transição energética. E veja bem, trazer o consumidor para o problema, ser bastante transparente de tudo que está acontecendo na área de energia, isso é importantíssimo, né? Porque aí várias soluções, como a gente tem problemas aqui de estiagem, problema de ponta no sistema, por que não conversar com o consumidor e ele, junto com esses equipamentos todos, prover isso para o sistema e eu minimizar aí o meu custo aí de contratação, por exemplo, das termoelétricas. Tá? Então, a missão foi bastante frutífera, ou seja, a missão cumpriu a missão, aqui foi determinada, né, a visualização aqui do João, e estamos próximos para ir para uma outra
adquirir mais conhecimento e, quem sabe, a gente poder ajudar aí a reformulação e a reestruturação e modernização do setor elétrico brasileiro. Acho que, em rápidas palavras, eu consegui mostrar pelo menos os pontos principais. Tudo isso a gente tem um report que vai ser depois distribuído aí para vocês. Obrigado. Boa, professor. Obrigado. Ô, Maurício, acho que seria bacana ver sua visão aí, você que era o nosso outsider, para poder ver como que foi a sua impressão em relação a tudo isso que o professor falou, que isso é legal, né? Porque é uma visão um pouco mais de fora. O que você achou da missão? Você achou que faz sentido a gente fazer isso para poder acelerar a questão da educação, do conhecimento e poder trazer para o Brasil esse tipo de conhecimento? Você acha que... O que você achou? Maravilha. Primeiramente, dar uma boa noite aqui, Guilherme, Erwan, Nicole Lima, Samantha, Fernanda, Gleice, Gustavo. Pô, muito legal ter cada um de vocês aqui e fiquem super à vontade para usar o chat e fazer perguntas e a gente vai aqui dar o nosso melhor para respondê-las. 2 pontos em relação, para agregar as belas colocações que o professor já mencionou sobre a imersão. Primeira, para vocês terem uma ideia, né, esses reps, esses advisors de energia que o professor mencionou, o Texas tem cerca de 60, 62 advisors, né, ou seja, empresas que comercializam, o Texas tem cerca de 62 empresas que fazem a venda no varejo da energia. Ou seja, o consumidor tem mais de 60 opções para comprar a energia, de quem ele bem entende. Isso varia conforme preço, conforme o tipo de energia que está consumindo, se é renovável, se não é. Ou seja, cada consumidor vai escolher, com base nos seus parâmetros, aquilo que ele acha interessante, a energia que é mais conveniente para ele. Então, ou seja, num mercado onde você tem mais de 60 opções, naturalmente que, aí fazendo um paralelo com o Brasil, né, deixa eu trazer aqui o mercado financeiro como paralelo, né, do Brasil, o conceito do Financial Advisor é muito difundido, quem trabalha aqui com boutiques de investimento, com XP, com BTG, conhece muito bem esse conceito, você acessa essas empresas e na XP, por exemplo, você tem lá 100, 200, 300 marcas de produtos financeiros para você escolher. E aí existe a figura do Financial Advisor, que em função dessa quantidade enorme de produtos financeiros, vai entender, com base no seu perfil, com base naquilo que você preza e com base nos produtos que existem, aquele que melhor se encaixa às suas necessidades. Então, o paralelo à energia do Texas é muito parecido com o que a gente tem no mercado financeiro brasileiro. Assim como tem um Financial Advisor no Brasil, que entende você e, com base nisso, escolhe o melhor produto financeiro que atende às suas expectativas, você tem uma pessoa no Texas, o Energy Advisor, que entende o seu perfil de consumo energético e, com base nessas 60 empresas que existem, oferece aquela que melhor atende às suas expectativas. Então, ficou muito claro assim essa relação entre o que a gente vê no Brasil e já está mais difundido no mercado financeiro com o que acontece no mercado de energia no Texas e que no Brasil começa a se tornar cada vez mais uma verdade, né? A partir do momento que você tem... Se você só tem uma empresa para consumir energia, como é o caso do Brasil hoje, né, não tem por que você não tem nem como escolher. Agora, a partir do momento que você passa a ter opção, você também começa a ter a interrogação, a dúvida, qual é a melhor para mim? Né? Então, a figura do Energy Advisor é muito importante. E o segundo ponto que o professor, um segundo ponto que eu queria adicionar aqui é o que o professor trouxe, né? Ou seja, o primeiro em relação à existência, né, dessas 60 empresas que no Texas oferecem energia, a existência do Energy Advisor, que é essa figura que faz esse matching entre o produto certo para o cliente certo. Existem, em geral, 2 tipos de tarifas que a população ela tem acesso, a tarifa fixa e a tarifa variável, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, a tarifa fixa, você faz um acordo e você paga uma tarifa fixa de energia durante um período de tempo. Vantagem, se o preço da energia subir, você está fixado naquele valor. Se o preço da energia cair, a desvantagem é que você não obtém aquele preço mais barato. E você tem a tarifa
flexível, que é como o professor muito bem mencionou, é a tarifa que muda constantemente. Benefícios: quando o preço da energia cai, você consegue ter energia mais barata. Qual é o ponto de atenção? Geralmente, quando você tem efeitos climáticos severos, invernos muito fortes, furacões e tudo mais, a tendência da demanda é aumentar e, consequentemente, do preço da energia subir, e aí você está na flexível, você acaba pagando um preço mais alto pela energia. Mas, de novo, o mercado ele regula. O consumidor ele tem a liberdade de escolha. Com base naquilo que ele acredita que é melhor para ele, ele opta por uma tarifa ou por outra. Então, foram aspectos, João, que para mim me elucidaram assim, reflexões em relação ao que a gente viu no mercado maduro como o Texas de 22 anos de mercado livre e o que a gente pode inferir que vem acontecendo no Brasil com a abertura do mercado de energia no território brasileiro. Boa, que legal. Muito bom ver que o Maurício, nesses últimos 12 meses, já sabe tanto de energia e já está até nos ensinando aí algumas perspectivas. E aí uma coisa interessante que a gente pôde ver nos avanços que tem, quando você começa, né, a abrir o mercado e ele ter mais competição e ele começar a poder entregar mais para os clientes e para a sociedade como um todo, né? O professor estava até falando aqui que a gente estava vendo lá, o Texas ele tem mais ou menos o mesmo consumo de energia que o Brasil, né? São mais ou menos 80 gigawatts. E lá, salvo algum engano, né, professor? Eles têm 1 giga de capacidade, né? E aqui nós temos 8 gigas de capacidade. Isso significa que lá as pessoas elas repartem 1 giga de seguro. O resto elas dão um jeito para se virar, né? De uma forma ou de outra elas se resolvem, porque até onde a gente tem conhecimento não existe uma pobreza energética no Texas, né? E aqui nós temos 8 gigawatts de capacidade e estamos querendo ir para 16 gigawatts de capacidade. Ou seja, estão querendo que todo mundo pague por 16 gigawatts de capacidade, sem saber por quê, sem saber para onde, sendo que já tem, nós vimos lá soluções de bateria, serviços, enfim, nós vimos várias soluções, o carro, enfim, várias soluções que existem para você poder dar sinais econômicos e poder alocar tudo isso. E isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Mas o que a gente viu nessa evolução toda é a questão do uso da tecnologia, né? E aí foi muito legal porque dentro disso nós podemos ir lá na casa do Vinícius, que gentilmente nos recebeu na casa dele, lá em Houston. E Vinícius, como que você acha que essa questão da tecnologia, principalmente da questão da inteligência artificial, ela vai estar ligada com essa evolução dos serviços que vão ter para o mercado de energia? Inclusive, né, a empresa que a gente viu lá, que sempre é a empresa que é a coqueluche de todo mundo que vai lá, que é a Octopus, ela fala de inteligência artificial como se fosse um Excel, né? Ou seja, tá tão intrínseco ali no que ela faz que ela já nem comenta sobre isso. Como que você acha que essas tecnologias, principalmente a questão da inteligência artificial, ela vai operar dentro do mercado de energia? Maravilha. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite aí para todos que estão acompanhando aqui. Parabéns pela iniciativa. João, eu acho que para a gente responder bem essa pergunta, vamos dividir a questão aqui em 2 ângulos, tá? Acho que o primeiro ângulo, quando a gente olhar aqui para o consumidor no B2C, depois a gente olhar no B2B. Do ponto de vista de tecnologia e AI para o consumidor, obviamente, quando você tem uma abertura de mercado e você tem uma gama de opções e fornecedores, é bom por um lado, porque obviamente força um grau de competitividade maior, isso traz benefícios, mas ao mesmo tempo cria o paradoxo da escolha, né? Assim, pô, o que é ideal para mim? Né? E assim, ninguém troca também um provedor de energia todos os meses, né? Então assim, como é que eu preciso ser avisado ou como é que eu sei que eu não estou utilizando um plano ótimo do ponto de vista de investimento, retorno do que eu faço e preciso dentro da minha casa, dentro da minha empresa? Eu acho que a capacidade de inteligência artificial entender as necessidades, ao mesmo tempo
personalizar o serviço ideal para que você tenha o melhor retorno desse investimento, ou não jogue dinheiro fora, é um dos aspectos super importantes que a gente enxerga aqui na ponta, tá? E certamente, quando a gente olhar para o B2B, tem um aspecto muito parecido do mercado brasileiro com o mercado americano e outros vários no mundo, tá? Que é o seguinte, o baixo grau de penetração de tecnologia do ponto de vista de monitoramento e controle do grid, tá? Hoje, as perdas técnicas e não técnicas, acho que assim que são divididas as perdas, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, isso é um problema grave, tá? E muitas vezes essas perdas, principalmente não técnicas, assim, poxa, um gato é uma perda não técnica, um medidor quebrado que não é capaz de entender o consumo e não cobra direito de um cliente no B2B é uma perda técnica que está acontecendo. Hoje, todos esses pontos de conectividade no grid praticamente são offline, tá? Você precisa de uma intervenção manual, você precisa de alguém fazendo tomadas de dados para entender a saúde desse grid, para entender exatamente onde estão os problemas. E os exemplos são múltiplos, né? Assim, quantas vezes nos últimos 2 anos na cidade de São Paulo a população ficou sem energia elétrica por semanas? Porque simplesmente cai um poste, cai uma torre e não se sabe exatamente onde está o problema, né? Até que você faça uma inspeção manual e visual e identifique onde estão os problemas no grid, passaram-se dias e os prejuízos são enormes. Isso é um aspecto que, independente de você estar num país de primeiro mundo, no Texas ou na Califórnia ou no Brasil, é uma oportunidade gigantesca para você inserir tecnologia, principalmente IoT e tecnologias de medição, para que você possa, com base em dados e monitoramento em tempo real, poder prover um serviço de qualidade muito maior para a indústria e para as pessoas na ponta que sofrem quando isso daí cai, ou efetivamente você tem um acidente aqui, um furacão, um tornado, ou muitas vezes no Brasil agora, incêndios que acontecem danificam demais as torres de transmissão e é um problema grave aí do ponto de vista de qualidade do grid, tá? Então, eu colocaria esses 2 aspectos aqui, resumindo, claramente uma personalização dos melhores serviços e opções para que o consumidor não pague o que não deva ou tenha o melhor retorno do seu investimento, e no backbone, aqui eu diria no B2B, é muito mais uma oportunidade de difundir o uso de inteligência artificial e IoT para que você possa ter o melhor monitoramento do grid, evitar a disrupção na transmissão e serviço e baixar o teu custo com perdas técnicas e não técnicas. Vinícius, desculpa que eu de vez em quando eu me apresso um pouco demais e termino esquecendo algumas coisas importantes. Acho que seria interessante, porque o pessoal está acostumado aqui já comigo, com a Bia, com o professor, com a Sila, com a Priscila. Eu acho que seria interessante você poder se apresentar e falar o que você fez ao longo da vida e tal. Como é que você chegou até aqui? Eu acho que seria uma coisa bacana para que as pessoas possam entender o contexto disso. Bom, vamos lá. Pessoal, eu estou já praticamente há quase 20 anos no mercado de tecnologia, 16 desses 20 fora do Brasil, entre Texas, Vale do Silício e outros lugares. Trabalhei, eu digo, dos 2 lados do balcão, né? Fiquei muito tempo no mundo corporativo e já há alguns anos trabalho com startups, mas na área de inovação, e fui um pioneiro, eu diria, do ponto de vista de entender o uso e o potencial de inteligência artificial nos negócios. Comecei a me interessar e me entusiasmar há quase 10 anos atrás. Me lembro ainda dos dias onde, quando se falava de inteligência artificial, as pessoas ainda dobravam a sobrancelha. O que é isso? Tem certeza? Não, isso é muito futurista, mas essa realidade chegou e hoje é uma das principais áreas de pesquisa e interesse que eu tenho, e todos os trabalhos e oportunidades que eu tenho profissional, meu primeiro viés é como é que eu vou buscar a produtividade inserindo algum elemento de inteligência artificial, né? É o que eu sempre digo, a maturidade de uso da inteligência artificial ela é bem distinta entre os players que se dizem estar utilizando e as pessoas que o fazem, né? Eu digo assim, tem 3 níveis de maturidade do ponto de vista de uso de inteligência artificial. Tem o que eu chamo dos players, tem os players emergentes e tem os líderes. Os líderes são aqueles que realmente
são capazes de usar dados proprietários e criar modelos próprios e ter propriedade intelectual em cima disso. Aí você tem uma série de pessoas que usam modelos de alguém com alguma personalização de dados para fazer, e tem os outros que usam tecnologias de prateleira, que na verdade não criam nenhum IP, mas na verdade é uma outra forma de comoditização. Então, assim, o meu grande entusiasmo é poder trabalhar com as empresas de forma que elas caminhem do meio da pirâmide para cima, do ponto de vista de entender seus dados e poder criar maior produtividade e eficiência naquilo que ela queira fazer como organização. Isso é um pouquinho da minha trajetória e vocação aqui. Obrigado, Vinícius. Então aqui temos a Cila em Aracaju, a Priscila em Vitória, nós três aqui em São Paulo e o Maurício, meu popstar favorito, em Miami, tá? Estamos bem. Tá em Miami ou tá na Califórnia? Eu tô em Miami, até peço desculpas, eu acho que vocês devem estar escutando uma barulheira aqui no fundo, porque tá passando um furacão aqui perto, hoje aulas canceladas, ficou tudo fechado, eu tô em casa e a minha filha com as amigas dela estão fazendo uma confusão aqui, então o dia hoje tá um pouco tenso. A gente não, ainda bem que a gente não tá escutando não, mas no nosso caso aqui tá vindo um eco aqui, nosso mesmo, né? Então o seu não tá dando problema. Cila, você como a nossa grande embaixadora junto com o Maurício aí, o que você achou lá da nossa viagem para o Texas? E o que você acha que são os outputs que o pessoal que está aí, a Cila hoje está lá na Canyon, o que você acha que a gente tem que fazer aqui no Brasil e que já são coisas que a gente já pode aplicar hoje para poder ter essa questão desse vínculo, né, com os clientes de energia e conseguir entregar serviços que agreguem valor? O que você acha que a gente saiu dessa viagem que a gente fez? Boa noite, João. Boa noite todo mundo que está aqui participando e nos assistindo. Primeiro, agradecer a audiência, agradecer ao privilégio de ter participado dessa imersão no Texas. Foi incrível e parabéns à RZK, parabéns ao João pela seleção muito bem feita, a organização da programação da Startse junto com a Anshan. Maurício e Camila deram um show, foi espetacular. Sobre o que a gente já pode fazer aqui no Brasil, e foi uma conversa que eu tive nesses dias que eu passei aqui com a Canyon, principalmente quem já atua no mercado fotovoltaico, que já tem a base de consumidores na mão, que é o mais difícil, é aproveitar essa tendência da descentralização da energia, como nós vimos lá no Texas, onde você já tem os módulos fotovoltaicos acoplados com as baterias e com os veículos elétricos. Essa é uma tendência global. A Tesla está investindo pesadamente, não só nos Estados Unidos, mas também na Austrália, e já começar a fazer essas parcerias. As empresas que atuam com fotovoltaica terem parceiros de veículos elétricos e de baterias, porque, na minha opinião, essa é a próxima onda que vem para o Brasil, acoplada também com inteligência artificial, com a internet das coisas, e a gente vai, enfim, conseguir evoluir na modernização do setor elétrico brasileiro. Eu acho que é basicamente isso. A fila ali do embarque está acabando, eu tenho que correr para lá. Um grande beijo para vocês. Obrigado, Cila. Valeu. Ô, Priscila, e você que está aí em Vitória, na Fotos, trabalhando aí justamente essas vendas, o que você vê? O que você vê aí? O pessoal da Fotos foi também, né? O Leandro, o Zé João. O que você vê de inputs e de insights que a gente tem para usar agora para poder, enfim, agregar valor em relação a essa missão que a gente fez? Então, a gente está aqui justamente fazendo esse trabalho, né? Essa parceria com a Fotos, ela surgiu mesmo com essa ideia de criar esse ecossistema favorável para a gente poder consolidar e escalar soluções quando a gente fala de energia. Pensando no Energy Advisor, né, tema aqui, que é o nosso principal tema, e olhando para essa experiência que eu tive no Texas, que foi muito rica, primeiro é a visão de que existe um modelo de negócio testado e validado.
né? Isso é muito importante para a gente conseguir pensar num planejamento inicial estratégico para a gente executar e avançar, nesse sentido de como que a gente vai realmente gerar valor, né? Como que a gente vai criar um ambiente favorável, encorajador, tanto para o profissional que já atua no mercado de energia ou que atende clientes que atendendo outras necessidades de cliente, não necessariamente uma necessidade dentro do aspecto de energia, mas que compartilha de clientes que têm um perfil semelhante. Então, foi muito interessante para mim, porque sempre era uma dúvida no sentido de que, poxa, eu quero gerar muito valor para o mercado porque eu também quero capturar valor, né? Eu quero a estratégia do modelo de negócio, do Energy Advisor, fugir da comoditização do produto de energia. Como que eu transformo isso numa solução? Né? E aí vem todas essas ideias enfim, os insights maravilhosos que a gente trouxe aqui, da tecnologia, da inteligência artificial, dos dados, né? Como que eu consigo diversificar os produtos para que eu consiga capturar mais valor do meu cliente, né? Então, o trabalho que a gente está fazendo aqui com os integradores e com os canais é muito mais do que uma estratégia exclusiva de vender. É que o Energy Advisor, ele perceba, né? Principalmente quando a gente fala de uma oportunidade nacional, a gente não tem barreiras geográficas quando a gente está falando de mercado livre de energia, né? Então, é muito escalonável e com tecnologia escalável, né? Esse modelo de negócio que a gente está propondo aqui. Ele consegue criar muito mais oportunidades para ele. Então, ele cerca esse consumidor, ele consegue capturar a atenção dele, a gente consegue realmente interpretar qual é a intenção, qual é o comportamento desse cliente, para que o que a gente falou aqui é muito importante, é dar sinais reais, né? Seja sinais econômicos ou seja sinais de fit de produto para todos os agentes do mercado de energia, para que a gente possa ter eficiência. Então, está sendo muito, tanto foi enriquecedor lá, quanto está sendo muito enriquecedor poder conversar com tantos integradores que já estão atuando de alguma forma no mercado de energia, de entender a dor do negócio dele e como que ele, que já estava se comunicando com o mercado, consegue interpretar a necessidade do cliente de uma forma muito mais abrangente, no sentido de que ele pode oferecer um portfólio de soluções diversificado. Aí, quando você consegue efetivamente se posicionar no mercado como alguém que realiza uma venda consultiva, e você só pode ter uma venda consultiva se você consegue investigar uma diversidade maior de problemas e oferecer soluções diversificadas, você tem muito mais valor como negócio, né, como profissional, em termos de credibilidade, em termos do próprio valor que você entrega para o cliente. Outra coisa que a gente debate muito aqui, tanto na RZK, na AME, todo o ecossistema que existe, que esse profissional, como é lá também, da transparência, visibilidade, da autonomia que a tecnologia dá para o consumidor, tanto para monitorar o nível de satisfação desse consumidor em relação às varejistas, seja sinais de forma de consumo, eu percebo que esse profissional ele vai ajudar a gente, com o apoio de tecnologia, a reduzir essas distâncias que existem, né, entre hoje os atuais fornecedores e os consumidores. Então, quase que não tem uma relação de negócio, né, não tem muito uma relação bilateral, caso que é muito importante quando a gente está falando aqui de ter o cliente como o foco e estratégias de competição
para a gente melhorar cada vez mais as ofertas e buscar eficiência, né? Então, eu posso dizer assim, João, que esse mercado ele tá realmente só começando. E a gente está falando hoje, pensando no Mercado Livre, na atual etapa da abertura, de um consumidor de energia que ele tem um perfil empresarial, né? Então, a gente, quando vai conversar com a dor desse potencial cliente, geralmente está sempre muito relacionada à relação ali dele de receita, despesa, mas a gente tem que se preparar para desafios muito maiores, porque a gente está no processo de abertura completa e a gente vai começar a conversar com o consumidor, um pequeno negócio que aí ele é muito mais frágil no sentido de entendimento, de gestão, de organização, ou quando a gente começar a falar com o consumidor residencial, em que a energia elétrica tem outro valor para ele, né? É um valor de conforto, de segurança. Então, os diálogos, as necessidades, elas vão ser muito diversas. E é por isso que a gente foca muito nessa questão da educação, da capacidade do Energy Advisor de conseguir conversar com públicos diferentes, saber comunicar e agregar essas necessidades e criativamente ajudar nós, no caso, como comercializadores, a construir soluções que tenham fit de mercado, porque só assim a gente consegue encaixar um produto e acelerar em termos de venda, né? Em termos de satisfação do cliente. Acho que se eu pudesse colocar, seria isso, assim. Então, é muito encorajador e é muito cativante poder ter ido para lá e perceber que aqui a gente tem um potencial gigantesco e gente que gosta de trabalhar e que está muito disposto a aprender e crescer nesse sentido de empresa, de negócio. Então, e vamos começar, que hoje nós vamos lançar a campanha da Missão Europa, né? Vamos ver nas próximas, já vamos colocar aqui os rankings e tal, porque pelas nossas andadas por aí, esse ranking foi muito bom. As pessoas se sentiram, as que ganharam ficaram felizes e as que perderam ficaram tristes, graças a Deus, como uma boa competição com bons competidores, né? Não pode perder e ficar feliz, mas tem que aprender e acho que podemos ter novos vencedores aí na Missão Europa. E a Priscila é a dona do ranking, né? E você, Bia, o que você achou lá da missão? Qual que você acha que são os outputs? O que a gente traz nessa visão aí de tecnologia, do que a gente está vendendo, de conseguir integrar tudo isso e dar suporte para que essa abertura de mercado seja de uma forma digital e exponencial, que é o que a gente espera para que a gente possa democratizar o máximo possível. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Há um ano atrás eu estava sentada aqui com vocês como telespectadora e hoje poder dividir a sala com gente grande é uma grande honra. João, eu lembro que, falando da experiência do Texas, né? Quando surgiu o convite, tu falou uma coisa que me marcou muito, né? Que foi que todo mundo voltaria de lá diferente. E, de fato, é o que essa experiência nos trouxe. Assim, acho que está todo mundo ainda digerindo todo o conteúdo e esse pulinho para o futuro que a gente deu no último mês. E me agradou muito no ponto de vista de tecnologia, como Criatec aqui, né? A gente teve a oportunidade de visitar algumas comercializadoras e um dos pontos que mais me marcou foi que, visitando comercializadoras que eram mais tradicionais e também visitando aquelas mais digitais e descoladas, todas tinham um posicionamento de ser uma empresa de tecnologia. Então, o business lá é dado. Então, é um Tech for Energy, algo nessa linha, né? E quando a gente escala, a gente realmente traz a necessidade de envolver tecnologia. E não adianta, tudo que a gente visitou, todos os lugares que a gente visitou, as empresas que a gente conversou, traziam muita inteligência artificial, machine learning no discurso, e isso era fundamental para tu
conseguir entregar para o cliente uma experiência agradável, padronizada e de excelência. Até pela facilidade que eles tinham lá de trocar, né, de uma comercializadora para outra, de poder escolher livremente de quem comprar energia, a experiência se tornou ainda mais importante. Porque você, enfim, pela facilidade, a retenção ela também se torna um ponto crítico. Né? Quando tu traz tecnologia, quando tu melhora a experiência do cliente, quando tu modela os pacotes de energia para se enquadrar mais às necessidades, aí as dores que a Pri trouxe, né? Olhando para o residencial, cara, a tecnologia é fundamental. Então, acho que esse foi um dos grandes insights que eu tive, assim. Eu volto da missão com uma nova missão, né? Então, agora, tudo que a gente constrói aqui é muito pensado para o futuro. Então, pensando em escalar, pensando em trazer uma melhor experiência, pensando em colocar tecnologia dentro de uma jornada. Boa. Muito bom, Bia. Que bom, né? Eu também acho, eu também vou ter mudado. E eu falei isso para todo mundo, é verdade. Eu acho que da próxima vez a gente precisa botar a câmera mais aqui, né, Ricardo? Que ela fica ali, ó, eu estou sempre olhando aqui De costas, e né? estou sempre de costas. Mas enfim, vou tentar olhar aqui para a câmera, porque para ficar mais agradável para quem está assistindo, né? Pô, eu achei isso mesmo. E eu falava para todo mundo isso. Eu tinha conversado com algumas pessoas, enfim. É uma coisa interessante que a gente aqui, a gente tem um entendimento muito baixo do que é o mercado de energia, né? E isso é normal dentro de um processo de abertura de mercado. Eu já passei pelo processo de abertura do mercado de telecom, o Maurício passou pela abertura do mercado de bancos, e é muito normal que conforme você avança muito rápido e você tem um monte de gente entrando, e você tem mais pessoas entrando e vendendo, e enfim, diminuindo os tickets, é normal que os conteúdos e os conhecimentos eles comece a ficar muito diferente, né? E aí é um momento onde a gente precisa cuidar para que a gente possa ter qualidade e possa manter credibilidade para que a gente possa operar ao longo dos anos. E é isso que a evolução das aberturas de mercados, pelo menos aqui no Brasil, né, porque o Brasil ele tem suas características extremamente peculiares, eles nos mostram na experiência. Né? Bem verdade, nós estamos em 2024, a questão da tecnologia vai fazer muita diferença. E eu fiquei muito feliz porque foi um grupo selecionado a dedo, assim, as pessoas que foram pessoas sensacionais, nos divertimos bastante, aprendemos bastante. Depois todo mundo fez negócio com todo mundo. Toda hora que eu chego em algum lugar, já tem um fazendo negócio com o outro que nem se conhecia. E torna a experiência mais rica, né? É isso, até porque tem que pagar, né? A viagem é cara, né? E fiquei muito feliz e nos empolgamos para poder fazer a Missão Europa, né? Estamos conversando com a Anshan e com a Start para a gente poder fazer a Missão Europa. A Missão Europa ela vai ser entre os dias cadê o dia? 13 a 19 de abril de 2025. 13 a 19 de abril de 2025, vou ter que levar minha esposa, que cai no meio do aniversário dela. Mas, enfim, então a ideia é que a viagem ela seja dessa vez vão ser 2 países, não vão ser 2 cidades, né? A gente foi para Houston e Austin. A ideia é que ela vá para a Alemanha e o Reino Unido. E aí, por que Alemanha e Reino Unido? Isso é uma coisa interessante, né? A Alemanha, porque ele é o maior mercado de solar do mundo e está passando por uma revolução muito grande, porque com a guerra da Rússia, eles perderam o gás que vinha da Rússia. E, além disso, eles têm um dos maiores mercados de hidrogênio verde do mundo, que eu não acredito muito, mas que as pessoas falam bastante. Então, é interessante de ver, até para poder, eventualmente, né, contrapor que a gente está certo ou está errado.
e eles têm um dos mercados mais abertos para os clientes do mundo. Então, os clientes lá também já podem optar por comprar energia. E a Inglaterra, ela foi o arcabouço regulatório do Brasil. Que você vê que loucura, né? Lá nos anos 90, quando o mundo estava abrindo o mercado, e mais uma vez, infelizmente, o Brasil perdeu o bonde da história. Quando eles estavam abrindo o mercado, nós fomos olhar o mercado do Reino Unido para poder funcionar aqui no Brasil. Só que, passados 25 anos, nessa época o professor estava montando a ANEEL ainda, nem existia ANEEL, era ASMAI, enfim. Não. Nem existia ASMAI ainda, era né? DINAI, DINAI. Departamento Nacional de Águas e Energia, né? E que a gente transformou depois. Isso iniciou a ANEEL no final de 1997 e a posse de diretoria foi início de 1998. Então aí houve a passagem da bola do DINAI para a nova agência. E o ASMAI nasceu quando? Não, o ASMAI nasceu também junto com a ANEEL, tá? Que era o mercado atacadista de energia, né? O administrador de mercado atacadista de energia, que ficou até 2004, né? Com a Lei 10.848, que aí criou a nossa CCE que a gente conhece hoje. Na realidade é a mesma coisa, só mudou o nome e deram a atribuição maior para a CCE com a criação do mercado regulado. E uma coisa interessante que você falou, João, é que a gente ia ter mercado livre em 2006. Já estava tudo certo. Todo mundo podia comprar de qualquer fornecedor em 2006. Houve a mudança de governo e com maior tendência a ser um pouco mais centralizador, e aí isso ficou em banho-maria, e a gente está, hoje é que nós estamos dizendo que lá em 2025, 2026, a gente vai ter esse mercado livre, mercado varejista, que hoje já existe no Texas desde 2002. E aí lá na Inglaterra também tem um ambiente de inovação e um mercado de capitais que são dos mais desenvolvidos do mundo, até porque Londres é um dos centros do mundo e é onde está a sede da Octopus, que foi um dos locais que todos ficaram muito impressionados. Certo, Maurício? Certo, e foi muito bem colocado pela Sila, a Starcy e Anshan. A Camila não pôde participar aqui dessa nossa conversa, mas Starcy e Anshan se uniram, a gente fez uma bela parceria do nosso lado, fantástico, a gente conseguiu unir forças, a gente tem maior admiração por todo o trabalho que a Anshan faz no Brasil, e foi muito bom a gente poder co-construir e co-realizar esse programa juntos. A iniciativa foi tão boa, o feedback da turma foi tão positivo que a gente uniu forças de novo para abril do ano que vem estarmos juntos mais uma vez, Grã-Bretanha e Alemanha. E olha que interessante, né, João? Assim, a Octopus, ela é da Grã-Bretanha, ela está investindo muito forte na penetração no mercado americano. Foi um local que nos surpreendeu muito, né? E a gente esteve em Austin, né? Austin, a gente está falando aqui do mercado do Texas, que é o mercado livre, mas 85% do mercado do Texas é livre. Ainda tem 15% do estado que não é. E San Antonio e Austin, por exemplo, são duas cidades que ainda é o mercado regulado. Porém, Austin, por ser esse centro de inovação, esse epicentro de startups, tem muita coisa. A sede da Tesla está lá, muitas empresas de tecnologia criaram um ecossistema muito forte em Austin. Mesmo sendo um mercado regulado, Austin se posicionou como sendo um dos grandes centros de inovações para o setor de energia e principalmente para alimentar o mercado livre de energia do Texas, que demanda muita tecnologia. Acabou sendo Austin, né, um local escolhido para abrigar essas startups que trabalham no setor energético. Então foi bem interessante, né? A gente estar em Austin, em tese é um mercado regulado ainda, mas a gente viu muita coisa incrível para o mercado livre sendo construída lá. Verdade, isso é verdade. E Austin é uma cidade incrível, né? Diga-se de passagem. Eu preferi bem mais Austin do que Houston. Eu acho que, então, tem um vídeo aí que dá para passar, Davi? Só duas coisas aqui importantes, que é a seguinte, tá? Só explicar. Infelizmente, a Camila, da Anshan, não pôde participar. Ela tinha um evento da Anshan
e aí ela pediu 1000 desculpas, tal, a gente tentou conciliar, mas não conseguiu. E a Roberta, que estava confirmada aí até a última hora, infelizmente ela teve um evento, ela teve um chamado aí do digníssimo chefe dela lá da Energisa, e ela precisou atendê-lo porque o pessoal, inclusive, veio do Rio de Janeiro aí às pressas para poder tratar alguma coisa que deve ser uma coisa muito bacana, a gente espera. Tá? Só para explicar. E aí a Luísa Mioto, ela fez uma pergunta aqui que todas as comercializadoras conseguiam cobrir todas as áreas, sendo um sistema muito mais descentralizado do que no Brasil. Sim, todas as comercializadoras conseguem atender todas as áreas. Sobre o ponto de vista das comercializadoras de energia do Mercado Livre, aqui no Brasil elas também conseguem atender todas as áreas, e diria que aqui no Brasil ele é até mais abrangente, porque lá ele atende só o Texas, e aqui no Brasil ele atende o Brasil inteiro. Tá bom, Luísa Mioto? Hoje as comercializadoras têm estrutura, né, para atender essa expansão aí do mercado brasileiro. Acho que esse é um ponto importante. E tem que se preparar para atender o mercado varejista, que está aí começando, segundo eu comentei lá, dia 2025, 2026. Já está acontecendo, né? Consumidores acima de 0,5 já estão aí liberados e as comercializadoras já estão se preparando para isso. O grande ponto disso aí é o seguinte, é que não dá mais para ser físico, né, o contato. Você tem que ter plataformas hoje. E aí, esse é que é a grande coisa que a gente viu lá. A relação da empresa com o cliente. E como as plataformas, e aí com a tecnologia de inteligência artificial, conseguem dar um tratamento bastante interessante para o cliente, que não é a presença física da pessoa. Então, isso é uma coisa notável e que talvez a gente tenha que trazer essa tecnologia toda aqui para as comercializadoras, para o comercializador varejista e para o agregador de carga, de armazenamento, etc., que vão aparecer por aí. Tá? E aí o nosso ponto aí é o seguinte, os instaladores hoje, né, a grande rede que a gente já tem aí de clientes, acho que foi a Priscila que falou, né? Olha, você naturalmente os caras que vão atender esse público, né? E do Mercado Livre. Então, acho que a gente tem aí uma grande oportunidade e conhecendo como eles já fazem lá fora, trazer isso para cá é um diferencial importante que o Energy Advisor traz aí para vocês. Maurício, você queria falar alguma coisa? Sim, eu queria só mencionar aqui para quem tem interesse em participar dessa imersão em abril, ou seja, você ainda tem que checar a agenda, ver se pode, mas o ponto é, se você tem interesse, tá aí na tela o link, o Davi postou também nos comentários, então é só você pegar nos comentários e copiar esse link e jogar no navegador. Ali tem só um formulário onde você coloca seu e-mail e a partir daí a gente vai ter um fluxo de comunicação contigo, dando mais detalhes sobre o programa, a gente vai divulgar uma landing page com todas as informações em breve. Então, se você tem interesse, entra nesse link, tá nos comentários e coloca no formulário lá suas informações que a gente já fica conectados para a imersão de abril. E tem uma outra forma também, que é você sendo o Energy Advisor que mais vende na RZK Energia. Tem 7 meses, né? Tem tempo pra caramba. Dá pra vender pra caramba. Uma coisa que é uma coisa que eu sempre monto as coisas começando pelas pessoas, né? E aí, Vinícius, eu lembro que, salvo algum engano, quando você estava lá na HP, você era uma das pessoas responsáveis por olhar essas questões aí das pessoas, né? E o que você acha que deveriam ser os skills que a gente deveria desenvolver aqui para que a gente possa... E aí, pensando sobre o ponto de vista... Tem o ponto de vista da gente desenvolver, né, os top layers, mas também tem o ponto de vista de desenvolver os que estão ali para baixo do top layer, mas que isso seja uma coisa com muita qualidade. Como que você vê que seria possível construir isso, na sua visão? Bom, vamos lá, João. Eu acho que isso é uma das questões super importantes, né?
se a gente trouxer aqui o início dessa conversa, vamos pensar do macro ao micro. Por que o Brasil está atrasado aí 20 anos com relação a essa abertura de mercado? Acho que isso passa por algumas questões, e uma delas, ela passa fundamentalmente por momentos políticos de um país, mas ao mesmo tempo passa por uma questão de liderança, né? E como tudo, do ponto de vista de desenvolvimento histórico, econômico, a liderança muitas vezes não vai sair do governo, mas ela vai sair muitas vezes da iniciativa privada e do empreendedor que vai criar uma força econômica tectônica o suficiente para poder influenciar uma mudança de mercado. Então, acho que se a gente pensar do ponto de vista de skills, eu acho que começa com um grande desenvolvimento de liderança para que a gente possa entender que essas oportunidades econômicas, né, que vão trazer, por um lado, mais, eu diria, justeza aqui para o consumidor e melhorar o serviço na ponta, do outro lado, ela abre oportunidades enormes do ponto de vista empreendedor. Eu acho que o Brasil ele precisa ter mais empresas e mais pessoas que vão ter aí a varejista número 60, 70, 100 de um país tão continental e com tantas dificuldades para poder otimizar esse sistema. Tá? Então, assim, acho que voltando aqui, resumindo, João, começa com o desenvolvimento de liderança para que a gente possa ter um propósito, uma missão um pouco mais transformadora, porque essas questões não são fáceis, mas uma hora que você pega e surfa essas ondas de abertura de mercado, isso cria um efeito, um flywheel gigantesco. E, obviamente, depois a gente tem que capacitar as pessoas para poderem executar essa missão. Tá? Eu acho que, no final do dia, essa simbiose que a gente está falando aqui entre talento e tecnologia vai ser o grande diferencial, porque eu sempre gosto de colocar, né? É legal a gente olhar o mercado americano, o mercado chinês como como benchmark para algumas coisas. Sim, mas é importante que a gente também entenda que o mercado brasileiro ele é benchmark para muitos americanos em diversos setores. Eu sempre dou esse exemplo. Pô, tá aqui na minha gaveta um cheque em papel do Tesouro Americano me mandando um reembolso de $1,67 da minha declaração de imposto de 2018, né? 60% dos pagamentos aqui nos Estados Unidos ainda são feitos com folha de cheque. Você vai reconhecer firma, você ainda tem que botar o dedo numa almofada de carimbo e limpar o dedo com papel. Tem uma série de processos na economia, uma série de processos que vão desde o consumidor até as empresas que estão prestando esses serviços, que o Brasil já está há 20 anos na frente. Eu acho que, apesar de o país sair defasado 20 anos na abertura do mercado de energia, eu acho que a vocação e a motivação tecnológica do brasileiro de fazer de forma eficiente pode fazer com que esse déficit seja rapidamente equacionado e daí se abrir outras milhares a mais de possibilidades, seja para a empresa, para o empreendedor e para as pessoas que estão ali na ponta consumindo, que vão estar formando suas carreiras aqui dentro desse segmento. Tá? Porque acho que essas aberturas e democratização empresarial para um segmento como o de energia, ele só vai criar oportunidade de geração de emprego aqui para as pessoas, mas você tem que estar preparado e chegar jogando e complementar e dominar a tecnologia. Excelente, muito bom, gostei. Priscila, e aí, Priscila? Vamos vender mais aí Vamos vender mais ou não vamos vender mais? Como é que foi essa conversa por aí em Vitória? Acho que isso que o Vinícius trouxe foi muito legal. Primeiro, falando de pessoas, né? O perfil empreendedor. Então, são vários pequenos, até médios empreendedores, falando essa layer, né, mais intermediária, como você disse, que estão buscando se diferenciar de alguma forma, já estão identificando essa necessidade, estão buscando suporte dentro dos seus parceiros, fornecedores, enfim, outros players do mercado, para conseguir vender outras soluções e gerar negócio mesmo. Então, eu tenho hoje eu conversei até com o cliente final, sabe? Pedi licença para o parceiro, para o integrador, queria entender com o cliente como é que tinha sido a experiência dele, porque eu acho que o que a gente está construindo aqui agora é uma documentação de um conhecimento, né, que vai enriquecer todo esse ecossistema. Então, eu perguntei para o cliente como é que ele
tinha entendido aquela solução. E a primeira... É interessante como é que o consumidor, quando ele não tem o conhecimento a respeito, não só da solução, mas ele não por mais que ele seja quem toma a decisão, ele não se sente preparado para tomar uma decisão, né? Então, ele disse, olha, eu só vou conseguir falar com você lá no dia 3, porque o meu advogado vai estar aqui. Então, ele tem um entendimento de que esse processo decisório ele vai envolver uma discussão contratual, né? Um Energy Advisor bem capacitado, ele já prepara e ele consegue fazer as devidas justificativas do trabalho junto desse cliente para poder esclarecer nesse sentido, que pode, inclusive, ser um advogado, né? Não precisa ser alguém especialista no mercado de energia. Então, você começa a ver as relações de confiança que o consumidor tem e a expectativa que ele tem dentro de uma jornada de compra. Então, o integrador ele fala assim, olha, tem uma participação diferente aqui dentro do meu fluxo de caixa, eu estou olhando para uma receita recorrente, o cliente ele está abrindo mais a porta para a gente, porque ele está entendendo mais o problema. Então, tem uma jornada de educação do consumidor, né, que está muito mais eficiente, tanto o trabalho que a gente está fazendo, como o trabalho de outras empresas também fazendo nesse sentido, de conseguir acessar esse consumidor final e educar ele a respeito das possibilidades, quanto as empresas que já estão, de alguma forma, assessorando esse consumidor estão vendo uma oportunidade de novas receitas. Porque o que a gente está falando aqui, inclusive, a estratégia de reconhecimento e recompensa está atrelada 100% à venda, né, ao resultado de um negócio de venda. Então, estamos falando de gerar valor e também de capturar valor. É assim que a gente está premiando. Então, é um ambiente, esse ecossistema que a gente está criando é um ambiente de negócios. Tá? É um ambiente de negócios. O Energy Advisor, ele é um hub de soluções e de negócios, no final de tudo, né? Então, eu conversei com alguns integradores, eles estão conseguindo abrir um pouco mais a cabeça no sentido de se transformar mais numa empresa de energia e de soluções do que uma empresa monoproduto, por exemplo, até porque no mercado competitivo e de necessidade todo o tempo de buscar escalabilidade, não é algo que faz o menor sentido, né? Então, e Bia, e você, Bia? O que você acha? Você está conseguindo escalar melhor? Está conseguindo passar mais para frente esse conhecimento? Andou viajando bastante? Foi para Minas Gerais, Goiás, conversou com bastante gente. O que você achou que mudou? A Pri comentou ali sobre algumas objeções que ela encontrou hoje mais cedo, e a gente também estava conversando sobre isso, né? Que no momento atual, o Mercado Livre, a venda, né? O Mercado Livre ainda é uma venda complexa. Venda complexa gera objeção. Então, quando a gente estuda outros mercados, quando a gente tem a oportunidade de ir para o Texas, enfim, a gente consegue trazer esse paralelo, trazer o que a gente sempre fala que é a credibilidade. Né? Então, trazendo paralelo, a gente deixa o cliente mais confortável e consegue contornar essas objeções que vão surgindo. E à medida que a gente democratiza o tema energia, a gente torna essa venda cada vez mais simples, digamos assim, né? Simples no sentido de acessível e compreensível. Então, assim, a gente volta para cá muito mais capacitado, sabendo onde colocar energia para elevar a experiência do cliente, elevar os volumes de venda e abrir esse mercado de uma vez, porque a gente volta com essa agonia, né? A gente vê as coisas funcionando lá de uma forma diferente, uma experiência mais agradável, mais personalizada e um caminho que não tem como ser diferente para cá ou para qualquer outro mercado que ainda não esteja naquele patamar. Então, agora a nossa missão aqui também é impulsionar e acelerar o mercado, trazendo novas tecnologias, levando conhecimento para o mercado, falando sobre isso e divulgando materiais, né, como os que foram construídos de lá. Boa. E é importante falar que, não sei como é que a Bia combinou com você, de você falar que era importante uma plataforma de tecnologia para poder fazer tudo isso, mas ficou bem coordenado. Deixa eu só dar um pontinho aqui para vocês, é o seguinte, eu como fui professor há muito tempo, né, então tenho visto aí o desenvolvimento... Você não é mais professor? Não, eu já me aposentei lá da escola e sou como voluntário, o pessoal me chama ainda. Mas você é meu professor, palestra. pô. Não, sim.
Tá. Mas, não diretamente, né? Mas eu posso trazer aí na questão, como colocou aí na questão da educação, né, para esse segmento, né, de energia aí, a gente vê uma mudança grande porque aos 30 anos atrás a gente ensinava pessoal para trabalhar em distribuidora, em geradoras, grandes geradoras e transmissoras. Então era um jovem que ia para uma empresa, naquela época era estatal, né? Depois privatizou, mas mesmo assim, essas grandes empresas, mesmo privatizadas, trazem um ranço de empresa grande, de empresa que ainda traz uma memória desse setor que era muito centralizado. Tá? E eu tenho comentado para ele, continuo às vezes dando aula em curso de especialização para a turma do ONS, da ANEEL, da EPE, e jovens. E eu sempre coloco para eles, olha, vocês têm que mudar a cabeça, porque às vezes essa turma anterior ensina esse ranço do passado. Tá? E eu fico muito satisfeito que eu vi lá a Priscila, a Beatriz aí, jovens aí querendo mudar a cara do setor. Eu acho que isso é uma coisa importante e as oportunidades vão aparecer muito, mas eu diria para o jovem hoje, o setor de energia vai ser a grande mola aí do futuro, tá? E da perspectiva aí de trabalho, inclusive, tá? Mas a gente tem que só conhecer um pouquinho, né? Não o que foi o passado, um pouquinho como é que o sistema opera, como é que as coisas, as engrenagens funcionam de um grande sistema onde tem geração, transmissão e distribuição. Nós temos restrições, tem agora essa parte aí de containment que está provocando 1000 problemas, mas isso tudo é resolvível. Esse é o ponto. Tudo tem solução. E às vezes a solução distribuída, a solução lá que sai aí dessa juventude que está trabalhando, que está vendo os problemas com o consumidor, de repente opera com o consumidor uma questão de pico de potência, que lá no Texas eles resolvem dentro, próximo da carga, e que aqui a gente tem que resolver centralizadamente, contratando, por exemplo, grandes termoelétricas. Então, essas soluções, a juventude, é esse papo com o consumidor que a gente vai encontrar nos grandes desafios que a gente tem ali na frente da energia elétrica. Inclusive, a questão das mudanças climáticas, que precisa passar isso para o consumidor. O que ele vai enfrentar? Ondas de calor, como é que eu resolvo isso? E isso através do mercado, eu acredito que a gente tenha condições de resolver, de ter um sistema mais resiliente e a um custo bem menor, a uma tarifa bem menor. Tá? Então, eu acho que isso a gente tem que estar em mente, que essa renovação da turma aí para esse novo mercado é um ponto importante, que é uma das tarefas que você, João, e a tua turma está agregando aqui nesse propósito, nesse projeto do Energia de Baixo. E estamos muito preocupados nessa questão da qualidade e de que as pessoas têm que estar muito preocupadas com a credibilidade ao longo do tempo, que é assim que a gente desenvolve mercados e abre e não gera nenhuma fricção. Vai haver, mas você não gera nada, nenhuma fricção que seja de morte. Uma outra coisa que eu queria falar, só antes da gente passar os vídeos, para a gente começar a encerrar aqui, é o seguinte, uma coisa que foi super interessante também é a seguinte, né? Os smart meters, né? Quase 100% de smart meters, e é interessante porque eu começo a ficar um pouco mais exaltado, né? Mas tentando me controlar, claro, porque eu volto para cá e tem um puta de um problema e tal, cara, eu não vejo smart meter e bateria ser o centro do negócio, e o mundo todo já tem smart meters, que inclusive o Vinícius colocou muito bem, né, para poder dar resposta a situações que parece que vão ser cada vez maiores. Ninguém fala sobre isso, e a bateria o pessoal quer botar mais capacidade de gás. É uma coisa, em vez de dar sinal econômico, a gente quer dar sinal não econômico. Não sei onde é que vai parar a gente com a economia pensando dessa forma, mas eu acho que é bom a gente incentivar as pessoas a buscarem por conhecimento, irem atrás, fazer tudo isso, porque isso também começa a reverberar um pouco sobre o ponto de vista político, né? Porque a questão energética ela tem uma questão política muito forte,
e a gente tem que saber lidar com isso de uma forma republicana, da melhor forma possível, e eu entendo que é passando o conhecimento para frente, porque, além de tudo, você empodera a pessoa e faz com que ela consiga ganhar dinheiro e cuidar dos delas e passar a vida para frente. Você falou de uma coisa importante aí, só rapidinho, que eu entrei lá no Texas e eu achava que o domínio lá era das companhias de óleo e gás. Porque ali é o centro energético, ali só surge a energia, surge a indústria do petróleo. Tá? E eles estão, claro, eles têm uma bagagem ainda, 50% da geração ainda é óleo e gás, tá? Para a matriz elétrica, mas estão avançando nas eólicas, estão avançando na questão das baterias para atendimento aí da capacidade, que eles nem têm esse mercado de capacidade. Então a gente vê que eles lá, que é o berço da indústria de óleo e gás, estão fazendo toda essa revolução. Então, e claro, é uma indústria tradicional, tem os mesmos problemas que a gente tem aqui na nossa indústria de setor elétrico, que é a tradição aí das hidrelétricas e um pouco aí da geração térmica. Mas o que acho que ficou bastante marcante lá é a preocupação deles em descarbonizar efetivamente e as empresas de óleo e gás investindo nisso. Verdade. Muito interessante. E aí, Vinícius, você queria fazer um spoiler do seu livro aqui? Tá vindo já para o mercado, pessoal. Culpa do Maurício, mas o livro vai estar legal. A gente falou bastante aqui de conhecimento. Esse livro ele vem para alicerçar uma crença que eu tenho de que a inteligência artificial e a tecnologia, diferente do que se fala com relação a quantos postos de trabalho vão ser eliminados, quantos vão ser criados, eu acho que essa é uma discussão secundária, porque sempre foi assim. Eu acho que qualquer movimento tecnológico, qualquer avanço que a gente viu aqui ao longo dos últimos 500 anos, ele sempre teve uma equação econômica onde mais ou menos trabalhos foram criados. Eu acho que a grande sacada foi aonde e quando que o saldo ficou positivo, né? Eu tenho uma crença enorme de que no final do dia, inteligência artificial, eu digo, da hype ao ROI, existe uma oportunidade enorme de as empresas entenderem e fazerem isso melhor. E a oportunidade para as pessoas de justamente entender que a tecnologia é um elemento de exponencialização do potencial humano e não o contrário. Mas para isso a gente tem que estar preparado, tem que se educar e tem que saber implementar essas tecnologias da forma correta. Tá? Então, esse é o livro que está vindo aqui justamente com esse propósito de trazer tecnologia, mas na intersecção com liderança e com o aspecto humano do ponto de vista de escala e inovação de negócio. E certamente toda essa questão energética ela é parte das discussões aqui, porque é um dos setores que fundamentalmente não somente vão mudar e serem revolucionados com as aberturas de mercado, mas também com um grau altíssimo de penetração em tecnologia. O livro está muito bom, tive o privilégio de poder ler ele com antecedência. O prefácio ficou pronto hoje, já recebi o ok da editora, então está fresquinho. E essa é uma das grandes dificuldades, né, Vini? Assim, o assunto inteligência artificial ele é quase que uma unanimidade em lideranças de qualquer tipo de empresa, pequena, média ou grande, mas existe um grande distanciamento entre esse conhecimento do tema para, de fato, o entendimento de como começar a usar. E o Vini foi muito feliz em poder colocar em palavras aqui uma metodologia para, de uma forma simples e prática, você conseguir minimamente colocar um ponto de partida e implantar soluções de inteligência artificial dentro daquilo que você faz para aprimorar a sua carreira, o seu negócio, a sua organização. Então, parabéns, Vini, ficou muito bom. Luísa já quer ler e todas as demais pessoas aqui que tiverem vontade e privilégio de poder ler esse livro vão ganhar muito conhecimento. E começar com um prefácio de um cara que escreveu 3 best-sellers é muito bom, né, Vinícius? Já começa... A responsabilidade está grande, né, João? Pô, tem que ser bom o livro, para não queimar o cara do prefácio, né? Vamos colocar os vídeos aí, então?
Lembrando que o vídeo faz parte de um documentário, né, o Solar Expedition, que ele vai ser lançado em breve, é a segunda temporada, já teve a primeira, e do nosso querido Ricardo aí, do Energy Channel, nosso querido parceiro. E vamos botar outro vídeo? A energia que chega na sua casa. Visitei o Texas. Estamos aqui em Houston, Texas, um estado que adotou o mercado livre de energia em 2002 e, desde então, permite que a população escolha os seus fornecedores de energia entre diversas opções. Em vez de um monopólio, onde somente uma empresa está autorizada a vender energia em uma cidade, pelo preço que o governo decide, no mercado livre, os consumidores têm liberdade de escolha. Ou seja, várias empresas competem para vender energia e você pode escolher a que oferece melhor serviço, preço e que melhor atende às suas necessidades. Em Houston, fui a uma casa conceito que gera energia com painéis solares, armazena em baterias e é capaz de vender essa energia para a rede elétrica, gerando crédito na fatura. Essa mesma casa também podia ser alimentada por carros elétricos, ou seja, você carrega o carro de madrugada, quando a energia é barata, e transfere essa energia do carro para casa no fim do dia, quando a energia é cara. Inclusive, no último furacão que passou por lá, moradores usaram carros elétricos como geradores quando a cidade ficou sem luz. Já em Austin, acabamos de chegar em Austin, vi como a inteligência artificial está levando a gestão energética para o estado da arte. Conheci vários provedores de energia digitais que oferecem uma experiência surreal aos clientes, desafiando as tradicionais empresas do setor. E vi como tudo isso pode impactar nosso país em breve, já que no Brasil, consumidores de média e alta tensão, que vão desde grandes fábricas até pequenos negócios, já podem acessar o Mercado Livre e há a expectativa que isso se amplie para todas as milhões de residências que fazem parte do chamado grupo de baixa tensão nos próximos anos. Eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho assim, a ideia era passar um overview sobre o que foi a missão do Texas, principalmente os outcomes para o Brasil, né, do que a gente pode fazer da nossa vida agora e também planejar ela um pouco para frente. Vinícius, muito obrigado aí por nos receber e por mais uma vez aqui participar junto com a gente. Nós estamos numa missão aqui de conseguir criar essa profissão aqui no Brasil, que é do Energy Advisor. Nós acreditamos que isso tem uma potência muito grande. Estamos muito... a gente vê, olha aqui os exemplos que tivemos no Brasil dos agentes autorizados para telecom e dos agentes autônomos da XP, que o nosso querido Maurício ajudou, inclusive, a desenvolver. E a gente acha que momentos assim são grandes oportunidades para empreendedores e pessoas ao redor do Brasil, né? Que o Brasil são muitos Brasis, né? As questões culturais são muito diferentes. Então, as pessoas, o brasileiro tem uma alma muito empreendedora. Isso é uma coisa interessante mesmo e legal a forma como você falou em relação à questão da gente tentar buscar eficiência e digitalizar. Efetivamente, quando vocês falaram que existia cheque ainda, eu fiquei chocado. Eu não sabia que existia cheque, mas... E olha que eu não sou das pessoas mais modernas do mundo, tá? O Maurício é meu... Olha isso, pela madrugada, cara. Que loucura. Pelo amor de Deus. Enfim, então o Maurício é meu tech advisor aí, né? Enfim, ele tá sempre umas 4 casas para frente, aí eu vou indo atrás dele. Mas, enfim, já até faço publicação no LinkedIn, né? As outras mídias sociais já não dá, né, Maurício? Mas eu tenho uma mídia, as outras mídias sociais eu tenho só para dar like no Maurício e na minha esposa. Mas a gente está nessa missão, que não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil. Para você ter uma ideia, tá, Vinícius? Aqui no Brasil, com essa questão da GD, nós abrimos mais de 500 mil postos de trabalho. Então, são mais de 500 mil pessoas que estão envolvidas com a energia agora, estavam em outros mercados, e que, no avanço da regulação, elas vão ter que começar a se reinventar, porque existia um feriado regulatório e que ele, a cada ano que passa, ele vai diminuindo até que, quando chegue no 9º ano, ele vai ser zerado. E aí, alguns benefícios que existem, eles deixam de existir. Então, nós estamos nessa, mostrando que é importante que o repertório não seja só o de ter uma lista de 4 coisas, mas que a pessoa possa entender o mercado de energia como um todo
ele tem muitos atributos, a energia, e quanto mais você tiver conhecimento, mais você vai conseguir fazer negócio com isso, e quanto mais você tiver repertório, mais credibilidade você vai passar, e mais negócio você vai fazer. A gente acredita muito nisso, é por isso que a gente criou isso aqui. A gente acha que a gente, dentro do que é possível, a gente está fazendo a nossa parte. Estamos nos juntando com outros que também acreditam nisso e que também acham que estão fazendo as partes deles, e assim a vida segue o fluxo dela, que é essa que a gente acha que é a missão, e a gente acha que no meio do caminho de tudo isso a gente ainda consegue ganhar muito dinheiro, que é uma coisa também muito bacana, poder fazer as coisas com equilíbrio. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Hoje eu estou com um pouco mais de pressa, porque já está começando o segundo tempo do Flamengo e Peñarol, e eu estou aqui nervosíssimo e preciso ir embora. Mas se alguém mais quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeceria se fosse breve. E vamos que vamos. Professor, você quer falar alguma coisa? Não. Muito obrigado, professor, pela gentileza. Agradeço aí o convite. Vamos em frente aí. Desvendar esse Bia, você quer falar alguma coisa, Bia? Não, chefe. Vinícius. Boa noite para vocês. Foi um prazer estar aqui, pessoal. Muito obrigado, Vinícius. E manda a mensagem de quando vai ser o lançamento do livro, hein? Um abração, foi um prazer também. Pra gente divulgar aqui. Vamos estar juntos, se Deus quiser. Tá bom. Priscila, quer falar alguma coisa? Só dizer que o desafio está lançado e que a gente vai entregar muito mais do que se possa imaginar. Então, é isso. O desafio está na mesa, vamos fazer acontecer. Vamos deixar o João, orgulhoso, vai olhar esse número e vai falar, caramba, vou pensar até em, quem sabe, sortear aí mais uma. Estou jogando desafio aqui, pessoal. Tem que... Vamos avançar. Vamos avançar para Toda a Missão Texas vendeu 50 milhões. Vamos ver se o vencedor da Missão Europa vai vender 100. Boa. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até a próxima.